Olá amigos, aqui o professor Inácio Dantas, dando prosseguimento às nossas aulas. Hoje, na nossa aula 49, nós vamos falar sobre o GAF, Grau de Alavancagem Financeira. Vamos ver como é que se calcula e qual o seu efeito na lucratividade das empresas. Pessoal, essa aula de hoje está inserida aqui neste livro, Análise das Demonstrações Contábeis. São vários temas, dentre eles eu destaco análise horizontal, análise vertical, grau de alavancagem operacional, grau de alavancagem financeira, juros sobre capital próprio, custo médio ponderado do capital, os índices de liquidez, EBITDA, goodwill, ciclo operacional, ciclo de caixa e etc. Vamos ver qual a definição então de alavancagem financeira e qual o seu efeito no lucro das empresas. A alavancagem financeira, de acordo com Gitman 2002, é a capacidade da empresa de usar encargos financeiros fixos a fim de maximizar os efeitos de variações do LAGIR sobre os lucros por ação da empresa. Já Gropelli, em 1999, define como o efeito de uma mudança no lucro por ação como resultado de uma mudança no LAGIR. Então vamos ver isso na prática, como é que a gente calcula e como é que a gente chega no GAF, e vamos também ver uma prova, de que o GAF calculado realmente é aquele e qual foi o crescimento do lucro operacional da empresa e do seu lucro final. Temos aqui, pessoal, nesse quadro 1, um recorte de um DRE da empresa Sigma ao final de um determinado ano. Nós temos aqui no item lucro operacional uma situação atual, ou seja, onde ela não tem despesas de juros, porque ela não fez captação de empréstimo nem financiamentos ao longo do período. E uma situação seguinte com o empréstimo, então ela sai de um lucro operacional de 500 mil, com o empréstimo, ela incrementou aí seus estoques, seus ativos, ela melhorou e teve um lucro operacional de 725 mil no período. E os juros que ela pagou por esse empréstimo que ela captou foi de 75 mil. Então nós temos um LAIR, lucro antes dos impostos, numa situação atual de 500 mil e com empréstimo de 650 mil. Então nós vamos ver o que aconteceu, qual GAF aqui e, obviamente, qual o seu efeito. Observação: nesta aula consideraremos o GAF sem exclusão dos impostos, o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Caso você queira ver mais detalhes considerando a exclusão dos impostos, aqui no livro de Análise das Demonstrações Contábeis eu trago isso com mais detalhe, com mais refinamento, com maiores explicações e até também com exercícios. Então, prosseguindo, pessoal, nós temos aqui então, mantendo aqui o quadro 1, que é a situação da Sigma, nós temos então que o lucro operacional sai de 500 mil e vai para 650 mil. Qual é a fórmula do GAF? Lucro operacional dividido pelo lucro operacional menos despesas de juros. Então nós temos aqui que o GAF é igual a 725 mil, que é o lucro operacional, dividido por 650 mil, que é o lucro operacional menos despesas de juros. Esse GAF então é igual a 1,115. Ok? Até aqui, pessoal? Então, prosseguindo, no slide seguinte, eu tenho a seguinte situação. Eu sei agora que o meu GAF é 1,115. Então, eu tenho aqui os graus de alavancagem financeira. Se o GAF for maior do que 1, a alavancagem financeira é favorável. Se igual a 1, a alavancagem financeira é nula. Se menor que 1, a alavancagem financeira é desfavorável. Nesse caso aqui, que é maior que 1, então nós temos uma situação de alavancagem financeira favorável. Prosseguindo, pessoal, eu chamo aqui a atenção do seguinte, olha, se uma empresa não tiver despesas de juros, ela não terá GAF, não terá grau de alavancagem financeira, pois sua situação será nula.
Lembre-se da fórmula GAF igual a lucro operacional dividido por lucro operacional menos despesas de juros. Obviamente, se ela não tiver despesa de juros, será igual a 1, então sua situação será nula. Prosseguindo, então nós temos aqui ainda no quadro 1, né, nós temos a situação inicial de um lucro com empréstimo de 650 mil de LAIR. Então, exemplos de aplicações do índice do GAF de 1,115. Como esse número aqui, pessoal, 1,115, já falamos aqui, é maior do que 1, então nós temos uma situação favorável. Se é favorável, convém dizer que se ocorrer um aumento de 1% no lucro operacional, o LAIR, o lucro antes dos impostos, será de 1,115. Então, repetindo, pessoal, toda vez que aumentar aqui 1%, aqui haverá um aumento correspondente a 1,115, que é o GAF que nós calculamos. Vamos ver isso na prática? Então, cálculos. Situação 1. Lucro operacional. Eu tenho 725 vezes multiplicado por 1,01. Estou considerando, né, que houve um aumento de 1%. Peguei 1%, dividi por 100, que dá 0,01. Somei com 1 e dá 1,01. Então, 725 mil com o acréscimo de 1%, eu tenho 732.250, ok? Minha situação inicial, meu LAIR 0, estou chamando aqui, é esse aqui, ó, situação, né, inicial. E aqui a situação seguinte, ok? Então, 650 mil. Estou chamando aqui o item 3 de LAIR 1, que é o 732.250, menos os 75 mil, que são os juros. Por que não muda o valor dos juros? Porque os juros são despesas fixas. Então, 732.250 menos 75 mil, eu tenho que o meu LAIR 1 é igual a 657.250. Muito bem. No item 4, vou ver que o crescimento do GAF é igual a LAIR 1 dividido pelo LAIR 0. Quanto foi meu LAIR 1? Foi 657.250. Ok? Então, minha situação seguinte ao acréscimo de 1%. E minha situação inicial, 650. Quanto que eu cresci aqui? Cresci 1,01115. Retirei menos 1, ok? Ficou com 0,01115. Multiplicado por 100, eu tenho 1,115%, que é esta afirmação aqui, que se eu crescer 1% no meu lucro operacional, automaticamente eu crescerei 1,115 no meu LAIR. Então está aqui a prova de que eu cresci 1,115, que eu passo de 650 para 657.250, ok? No exemplo 2, se ocorrer um aumento de 20% no lucro operacional, o LAIR será de 20% multiplicado pelo meu GAF, que foi 1,115. Isso dá 0,223. Multiplicado por 100, eu tenho 22,3%. Então, o que significa, pessoal? Toda vez que eu aumentar 20% aqui, tá? O meu lucro operacional, automaticamente o meu LAIR, meu lucro antes dos impostos, aumentará 22,3%. Por quê? Porque o meu grau de alavancagem financeira é 1,115. Vamos aos cálculos? Então, lucro operacional 1, 725, está aqui. Multiplicado por 20%, estou acrescento então esse lucro de 20%, aí vai para quanto? 870 mil. Meu LAIR inicial 650 mil, mantenho. Agora eu pego os 870 mil menos os juros, sempre lembrando que são fixos. Eu tenho quanto no meu LAIR 1? Eu tenho 795 mil. Então tem uma situação seguinte, que eu cresci para 795 mil. Item 4, crescimento do GAF é igual a LAIR 1 dividido pelo LAIR 0. LAIR 1, 795, LAIR 0, 650, ele aqui, ok? Isto é igual a 1,223 menos 1,
ok? É igual a 0,223 vezes 100, eu tenho 22,3%. Olha ele aqui, ó. Então, significa o quê? Que o meu índice GAF de 1,115 é verdadeiro, fiz os cálculos corretos, e na prova aqui, ok? Aumentando 20%, eu tenho um crescimento para 22,3%. E assim por diante. Aumentar 10% aqui, quanto que aumenta aqui, se aumentar 30% aqui, quanto que aumenta aqui, sempre tendo por base este número aqui, ó, esse referencial 1,115. Ok, pessoal? Então é isso que tinha a apresentar para vocês. Agradeço vocês estarem acompanhando a nossa aula. Se vocês gostaram, clique aí no sinal de positivo, deixe o joinha para valorizar o nosso trabalho. Se inscrevam no canal. Vocês se inscrevendo, ao lado aí da inscrição tem o símbolo do sininho. Clique no sininho para você receber os avisos do YouTube de novas aulas. Compartilhem também, pessoal. Quiser deixar alguma pergunta aí nos comentários, pode deixar, depois eu respondo, tá ok? É isso então, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.